Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer é estar aqui com você mais uma vez para que a gente possa continuar os nossos estudos que estamos fazendo sobre o livro de Marcos, né? Já aprendemos lições maravilhosas sobre paciência, sobre Jesus, sobre amor, sobre, né, como vimos semana passada, a importância de nós sermos pessoas livres do orgulho e estarmos sempre focados na figura de Jesus. E essa semana, para a gente dar continuidade, eu estou muito bem acompanhado aqui dos nossos irmãos da Igreja Central, tanto o Lúcia como com ele também, mas toda vez eu esqueço, a Larissa, ele fala Luana, a Larissa, o Lúcia e a Larissa que estão aqui conosco para fazer o estudo dessa semana. Por favor, digam um oi, pessoal que está em casa nos ouvindo. Oi, tudo bem? Uma boa tarde, né? Um bom dia, que Deus abençoe, né? Que Deus possa estar aí com cada um de vocês e que nós possamos estar aprendendo bastante, né, sobre a palavra de Deus. Fico feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, agradecer o Tiago lá depois. Obrigado, Tiago. Para que a gente possa começar então a começar o nosso estudo, como é padrão, né? A gente possa abrir a Bíblia, é necessário que a gente sempre peça a presença do Espírito Santo. Vou pedir então para Larissa, você pode fazer essa oração para a gente começar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos perante a Tua presença e pedimos nesse momento que o Senhor venha nos iluminar ao abrir a Tua palavra, que o Senhor possa revelar aos nossos corações a Tua vontade. Nós somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, a lição dessa semana, então, tem como título Ensinando Discípulos. Essa vai ser uma lição que vai ser dividida em duas partes, né? Então, nós vamos ver a parte 1. E a parte 1 está com o verso lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Porque essa semana a gente estudou ali o finalzinho do capítulo 8 e um pedaço do capítulo 9. E aí, então, o versículo 34 do capítulo 8 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que legal. Então, esse verso, né, traz aí pra gente o resumo do que nós vamos ver aqui, né, o que nós vimos durante a semana, que é justamente essa questão de quem é Jesus, né? E para a gente começar, queria começar com vocês, eu vou, como de costume, acompanhando pela Bíblia aqui, né? A gente vai com a lição, quem está em casa também quiser acompanhar pela Bíblia. O primeiro trecho que tem para a gente fazer essa reflexão está lá em Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 até o 26. E aí, né, a Larissa fez oração, pode começar com a Larissa mesmo, o Lúcio quiser comentar, depois a gente vai trocando, mas a partir do versículo 22 está contando aqui um milagre, que é a cura do cego em Betsaida. E a cura desse cego tem uma coisa de diferente, né, Larissa, em relação aos demais. A lição deixa isso bem apontado para a gente, que é o seguinte: aqui fala que Jesus tocou o cego 2 vezes. E fala que só é registrado em Marcos, né? Esse Isso. milagre, né? Aham. Então Jesus ele cura por 2 vezes e a lição ela mostra, né, que o que Jesus queria passar para os discípulos é que fala que é uma percepção espiritual que eles tinham que ter, que era um crescimento que eles iam ter mediante as revelações que Jesus queria passar para eles. Jesus já tinha predito que ele iria morrer, e aí agora ele vem mostrando por meio dessa ilustração da cura do cego, né, que essa percepção deles era um crescimento que eles teriam que ter. Uhum. E essa cura também, Lúcia, ela tem algo de diferente, que é o seguinte, né? Além do toque duplo, por que isso acontece? Será que faltou fé do cara? Faltou poder em Jesus? O que foi? Por que tem que acontecer 2 vezes? E tem algo de diferente, né? Quando a gente pega ali o versículo 23, a gente vê que Jesus coloca saliva nos olhos dele. Por quê? Por que isso tudo? O que está acontecendo? E Jesus ele sempre usa a questão do ensino, né? Até a lição ela vem trazendo uma questão de ele quis mostrar uma parábola na prática, né? Uma maneira de mostrar na prática para os discípulos o que muitas vezes a gente passaria, né? A questão da espera, a questão do a gente ter paciência pelo que vai acontecer, né? Jesus queria mostrar para os discípulos que muitas coisas não aconteceriam de uma hora para outra, né? Igual a lição ela vem trazendo, que as outras curas foi instantânea, foi no momento. Jesus falava, né? Acabou. Falou, acabou. Jesus tocou uma vez, fazia.
E Jesus ali estava ensinando, né? Ele estava falando, ó, vai ter coisas que vocês vão ter que aprender a esperar. Vai ter momentos que vai ser mais devagar. Uhum. Pois é, bem interessante da gente pensar, né? E aí a gente vai continuando, então. Continuando, né? Nós pegamos aqui essa primeira parte. E aí agora a gente vai passar um pouquinho para frente, para os versículos 31, digamos aí, até em diante, né? O versículo 27 até o versículo 30 tem algumas coisas interessantes da gente pensar, especialmente o versículo 29, né, que mostra ali a firmeza de Pedro quando Jesus está perguntando, né, que vocês acham que sou eu? Quem sou eu? E Pedro claramente diz, né, não, tu és o Cristo. Mas aqui no versículo 31 até o 33 ali, depois até o 38, mas especialmente o 31, vamos pegar devagarzinho, 31 até o 33, né? A lição traz como título Custo do Discipulado. Lúcio, o que é esse custo? Tem que pagar para ir para o céu, é isso? Até aqui Jesus não fala, né, abertamente como funcionaria. Porque no chamado lá dos discípulos, ele fala, ó, vem que eu vou te fazer discípulo, pescadores de homens, certo? Só que ele não fala o que passaria, né? E aqui ele vem falando do custo, tem um custo, sabe? Porque, querendo ou não, o mundo nos traz hoje uma facilidade, né? Quer demonstrar uma coisa fácil, uma coisa, tipo, muitas vezes a gente escuta, não, vem que você vai prosperar, que você vai ser melhor, tudo tal. E Jesus, ele vem falando que tem um preço. E o preço dele, do evangelho, seria morrer na cruz. Por isso que, lá no versículo que você leu no começo, ele fala, ó, quem quer vir, né, vai ter que pegar a cruz, vai ter que carregar a cruz. Pega a cruz e me segue. Então, tem um preço a ser pago, sabe? Não é assim, só flores, sabe? Mas é recompensador. Tem uma recompensa maior no final. Mas então, Larissa, isso implica que o ato de você ser um cristão implica em sofrimento? A gente tem que sofrer mesmo, é isso? A nossa salvação está atrelada a uma religião, assim, penosa? Nós temos que deixar o eu para seguir Jesus, porque se a gente for seguir o eu, a gente vai seguir os nossos desejos, e o nosso desejo não está atrelado a amor a Deus e amor ao próximo, né? Os nossos desejos é para a gente mesmo, a gente quer aumentar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso conforto, a gente pensa, né? Agora, para Deus, eu tenho que deixar o meu conforto. Para Deus, eu tenho que ir, e às vezes não vai ser tão legal, mas assim, o ato de ir vai transformar a minha vida. Né? Às vezes não é confortável, né? Você deixar o teu lugar que está tudo bem, você não precisa falar, é fácil, né? Agora, quando você vai, o id, né? Você tem que se negar, você tem que ir para esse chamado, né? E Cristo, ele quer que a gente se negue ao ponto da gente ter que, por exemplo, deixar horas de dormir. Vamos colocar num sábado para que a gente vá lá, faça uma doação de roupa ou doe o sangue, né? Então, é a prática do dia a dia, é se negar e ir, né? Deus está chamando a gente para isso, né? E aqui fala, né? Quem perder a vida, né, vai encontrar, né, a vida eterna. Então, a gente está precisando dessa entrega total, né? Fazer essa entrega. E eu vejo a questão também da prioridade, sabe? Porque hoje em dia, tudo que você for ver te traz algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, né? Eu até brinco com os outros que eu falo assim, ó, tudo te traz dificuldade, mas por que para viajar você acha bom? Você trabalha, faz hora extra para pagar uma passagem de viagem, ou você trabalha mais para comprar uma casa. É mais por causa da questão da prioridade. Se você tem uma prioridade, por mais que seja puxado, sofrido, igual a Larissa falou, né? Você não dorme de noite e tal, mas você sabe o teu objetivo lá no final. E a lição, ela traz a questão de Jesus, por mais que foi sofrido, por mais que Jesus teve que passar pela morte da cruz, ele tinha uma prioridade, ele sabia o foco dele, sabe? Então, para ele foi difícil,
mas ele sabia da recompensa, ele sabia do final como seria. Então o cristianismo ele não é uma vida, digamos assim, de sofrimento, porque às vezes a gente olha o cristianismo com um olhar tipo assim, olha, eu tenho a minha cruz, então a minha cruz é não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso sair para tal lugar, não posso assistir, não posso aqui. Então a vida do cristianismo não é isso, né? Embora cada um tenha suas dificuldades, ela não é, a gente não tem que focar nas coisas, digamos assim, que nos trazem a nosso olhar, como a Larissa falou, né? É um prazer, nossa, que pena, não posso beber. Não é isso, né? Não é um prazer mundano, digamos assim, mas é um prazer que está além, né? Então a vida do cristão é uma vida feliz também. E se você não uma vida de sofrimento. A liberdade, o prazer que as pessoas colocam, né? São prazeres que vai passar rapidamente. Acaba um momento e a pessoa sente um vazio. Agora, quando a gente realmente toma a cruz, a gente é feliz. Porque as pessoas não entendem, né? Para o mundo é louco isso, né? Mas quando a gente nega a gente mesmo e vive por Cristo, ajudando o próximo, cumprindo a lei de Deus, a gente tem a Deus, a gente é preenchido pelo Espírito Santo de tal forma que a gente não consegue ver o sacrifício, sabe? A gente vê de forma, a gente trabalha e acreditando, né, que o nosso prazer, além de estar ajudando o próximo, é eterno, então, entendeu? A gente pensa na eternidade, a vida sabe? do cristão não é uma vida triste, não é uma vida de penitência. Não, é muito né? feliz, nossa. E é tão feliz que a gente vai ver, né, os que morreram cantando, louvando, sorrindo, e é uma coisa assim que, se a gente não tem o conhecimento de Deus, é uma coisa louca. Né? Paulo mesmo fala, né, que morrer para ele era lucro. Era lucro. Continuando então, né, agora pegando esse segundo pedaço aí do versículo 34 até o versículo 38, Jesus vai dar mais algumas coisas e ele vai falar esse verso em especial aí que vocês disseram, né, que é o verso para memorizar, que fala assim, que se alguém quiser vir após a mim mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? É literalmente pegar uma cruz, botar nas costas? O que é esse? O que é a minha cruz? Qual que é a nossa cruz? Então, pelo que eu entendo, né, na questão de cruz, quando você vai ver a cruz de Jesus, é algo que ele não merecia, né? E hoje em dia, querendo ou não, a gente tem injustiças no mundo, sabe? Quando a gente se torna cristão, a gente vai ter injustiças na nossa vida. Muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis, de pessoas nos criticando, né? Igual fala, chamando a gente de louco, né? Eu conheço pessoas que a família mesmo expulsa de casa, falam, não quero você em casa mais. Então, vai ter momentos difíceis. Então, eu tenho essa visão da questão da cruz, é você saber, não, é injusto, mas eu estou no caminho certo. Eu estou com Cristo, sabe? É se entregar a Cristo 100% da sua vida e mesmo que tenha essas dificuldades, você vai estar no caminho com Ele. Eu vejo que aqui fala o seguinte, Jesus, ele explicou que não é apenas um custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. Por isso que perder a vida, quando a gente perde a vida, é a única forma de encontrá-la, né? Porque quando a gente realmente se doa, a gente encontra o sentido da vida eterna. Então, por isso, a importância da gente realmente pegar a cruz e segui-lo. Porque quando um cristão ele não pega a cruz, né, e não entende o sentido da cruz, a gente não consegue seguir verdadeiramente a Cristo. Eu gosto muito desse verso que ele fala aqui, ó, que é o versículo 36, que diz assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que me lembra muito isso? Bom, eu sou professor, eu dou aula em escola, tudo. Às vezes a gente pensa na cruz, nessas coisas, como um custo. A gente olha como um custo, porque realmente é um custo. Se a gente pensa em educação, por exemplo, realmente a educação, para os pais, ela tem um custo. Só que um pai que pensa numa educação, a gente que pensa na educação do filho, ou na nossa própria educação, para quem faz faculdade, não vê aquilo como um custo, vê como um investimento. Então, às vezes eu fico pensando, né? Será que
esse custo que a lição fala não seria um investimento? Na verdade é assim, né? Tudo que a gente vai fazer gasta a principal moeda que existe, que é tempo. O dinheiro, ele até consegue comprar determinadas coisas, mas ele não compra tempo. E a gente gasta tempo para fazer as coisas. Então, será que o tempo gasto para Jesus é gasto ou é investido? Tá vendo? Palavra de coach aí, ó. Tá vendo? Vou abrir o Instagram, Coach Lucas. É um investimento, né? A gente pode ver que quem ganha somos nós, né? Em tudo. Por mais que a gente doe tempo nosso, a gente invista financeiramente, é para nós mesmos, né? Esse crescimento é nosso em Cristo, né? E em Filipenses 2:5 fala, né? Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso a importância da gente realmente investir na obra, estar na obra, né? Isso é para nós mesmos, porque a gente vai limpar, a gente vai estar em contato com Deus, a gente vai renovar nossa mente e a gente vai estar em contato com o próximo. Então a gente vai trabalhar um todo que é um preparo para o céu, né? A gente fala que é um preparo para o céu. E eu ouvi você falando aí, eu lembrei de duas parábolas, não lembro certinho onde tá, mas das parábolas que Jesus fala, ó, o reino dos céus é como um rapaz no campo e ele acha um tesouro e ele vai, vende tudo e compra aquele campo. Né? E depois ele fala da outra parábola que o homem acha uma pedra preciosa e também vende tudo para ter aquela joia preciosa. Né? Nos olhos das pessoas pode ser loucura, mas eles sabiam o valor. Né? Então, quando você reconhece o valor, a tua vida não é nada perto do valor que é seguir a Cristo, né? Tá nos caminhos de Cristo e tá ganhando a salvação, né? Por isso que a lição ela vem trazendo essa questão e Jesus, né? Porque eu até falei para Larissa no comecinho da semana que a gente estava estudando a questão de ter várias histórias, né? E falar, ó, não tem ligação. Mas quando a gente vai ver realmente, você vê um preparo, sabe? Deus ele faz uma coisa e vai preparando o terreno para estar explicando melhor os discípulos, né? Porque hoje em dia a gente não entende o sacrifício de Jesus. Hoje em dia a gente entende, tem por ler. Mas naquela época eles não entendiam. Porque a gente vê várias vezes Jesus falando, ó, eis que eu tenho que morrer por morte de cruz. E várias vezes você vê os discípulos, mas morrer, não entendi, não vai. Né? Até tem um pedacinho que eu acho que é mais para frente, que Pedro fala para Jesus, não, mas o senhor não vai morrer. Né? A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. Mas vamos lá, vamos continuar então, porque tem muita coisa para falar, senão não dá tempo. A partir do capítulo 9, então, agora, a gente vai começar a ver agora um pouco mais sobre Jesus, né? Primeiro, ele estava tentando mostrar aos discípulos, né, através das parábolas, dos milagres, mas agora realmente vai acontecer algo diferente. Os primeiros versículos do capítulo 9, especialmente do versículo 2, até o versículo 13 ali, mais ou menos, especialmente até o 8, vão mostrar uma cena muito interessante, que ela é repetida também nos outros evangelhos, né, em Mateus e Lucas, que é a cena da transfiguração, né? Você pode resumir aí, Larissa, o que foi que aconteceu e por que isso foi tão importante para os discípulos, especialmente para os discípulos? É importante para a gente hoje, mas para os discípulos naquela época, o que isso mudou ali na vida deles? Então, Jesus ele tinha feito uma promessa, né, para eles, que alguns deles não passariam para a morte, né, não morreriam enquanto não vissem a glória. E aconteceu que passou 6 dias. Após esses 6 dias, Tiago, Pedro, João, eles subiram até o monte com Jesus. E lá houve a transfiguração. Jesus ele estava com vestes brancas e ao seu encontro foi Moisés e Elias. E ali eles puderam ver a glória de Deus, né? E Moisés e Elias foram conversar com Jesus, né, a respeito do que iria acontecer com Cristo, né? Então, e eles ficaram admirados, né? Pedro, Senhor, você quer? Ele falou assim, você quer que a gente monte tendas, né? A preocupação dele, né? Ele viu ali, imagina, você vê Moisés, Elias, né? Então, assim, ele ficou admirado, né? E vendo as vestes, né? A Bíblia menciona aqui que são vestes, né?
que ninguém poderia alvejar, de tão brancas que era, né? Então eles ficaram admirados de entender como seria a glória, né? E Jesus falou para eles, calma, vocês não vão falar nada para ninguém nesse momento, né? E que eles falariam isso depois. Mas eu vejo assim a alegria deles, né, de poder contemplar um pedacinho do céu na terra, né? É muito legal. Quer comentar uma coisa? Não? Tranquilo. Mas é isso. Então houve esta figura. E aí, né, a gente vai dar um pulo, digamos assim, porque nós vamos sair agora dos versículos 13. Mas é importante da gente pensar, eu acho legal também essa parte. A Bíblia comenta, né, porque Pedro fala que ele não sabia o que dizer aqui na hora, né? E por isso que ele falou de tendas. Mas olha só que interessante a gente pensar, mesmo diante da transfiguração, aonde que estava a mente dos discípulos? Nas coisas eternas? Não, né? A gente vai ver o seguinte, né? Que eles, os discípulos, a gente vai ver que eles estavam ainda a gente vai ver para frente, né? Discutindo quem seria o maior, porque eles estavam querendo um rei que tomasse o governo de Roma. Então eles queriam, imagina, um rei que multiplica pão, que cura, que liberta pessoas. Esse rei, então, você imagina quão grandioso seria esse reino. E participar desse reino, ser um dos administradores desse reino. Então, eles ficavam imaginando um reino terrestre. E Jesus, a todo momento, estava mostrando para eles que não era daqui o reino dele. Não pertence aqui, né? Sim. Então, eles ficavam, eu acredito que até a cruz, eles não entenderam, até a ressurreição, eles não entenderam o que Jesus queria realmente dizer para eles, que não era, o reino não era aqui, né? Que não adianta brigar por essa terra, né? Que era muito maior que Deus tem planejado, né? Sim. E até hoje, né? A gente também tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente fica martelando em algo que está claro que não é e a gente fica ali insistindo. Né? E quando a gente lê a história, a gente fala, mas se fosse eu... Mentira, a gente faz até hoje sabendo que não é assim. Né? A gente tem essa dificuldade de entender algo que é além da nossa percepção. Né? Porque a transfiguração, eu não sei, mas deve ter sido uma coisa... Fora. Já até dá medo, né? Sabe? Porque pelo jeito que a gente lê aqui, né, o que fala de transfiguração, eles perderam, tipo assim, a fala, né? Perderam o ar, eles ficaram, vou falar o quê? O que eu falo? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Por isso que eles deram a ideia, né? Vamos fazer uma tenda para vocês ficarem, montar a tenda, né? Porque não tinha nada que falar, então era uma coisa assim... do outro mundo. Eu queria ver o que vocês acham também, mas às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas os discípulos viram tanta coisa, eles viram Jesus em glória, eles viram Elias, né? Esses três em especial. Viram Elias, viram, sabe, Moisés, todos os milagres. Aqui do versículo 14 até o versículo 29 tem a cura de mais um endemoniado, um jovem que se encontrava possesso. Eles viram tudo isso e mesmo assim, com 3 anos e meio, eles não se converteram verdadeiramente, como a Larissa falou, né? Eles foram só entender isso depois, assim, que Jesus morreu, assim, e não foi na hora, não foi quando Jesus morreu, ainda foi muitos ainda nem acreditaram, né, na aparição de Jesus ali para eles ainda... Depois. Será que se a gente olhar assim, poxa, se eles que estavam lá não entenderam, como é que Deus espera que a gente entenda? O que vocês podem pegar em relação a isso? O que a gente pode trazer? Porque, olha, se quem viu não conseguiu, e a gente? Será que tem como a gente ver essas coisas hoje em dia? Porque, bom, nós não vemos Jesus como os discípulos viram. A gente não viu ele sendo transfigurado. Será que a gente tem como ter uma fé tão grande quanto os discípulos tiveram? Porque depois a gente pega em Atos e vê aqui os próprios discípulos, os milagres que eles fizeram, a pregação do evangelho, e nós estamos aqui pelo trabalho deles. Mas como é que a gente pode ter uma fé semelhante a deles se a gente não passou por nada que eles passaram? O que vocês podem tirar pra gente aí? É um grande desafio. Eu acho que primeiro é um grande desafio, porque a gente precisa, o primeiro passo, conhecer a Deus. Ter um contato com Deus, conversar com Deus, oração.
os discípulos, vocês vão ver que a gente, né, vai ver que eles começaram, tipo assim, a gente fala assim, eles não conseguiram livrar esse menino, como você mencionou, mas eles já estavam expulsando demônios, né? Eles já estavam orando pelas pessoas, eles já estavam no ministério, mas realmente eles começaram. Você vê que a conversão aconteceu quando o Espírito Santo, eles permitiram, né? Porque o Espírito Santo atuasse na vida deles, que eles entenderam que a missão era deles também, que eles faziam parte da missão, que eles iam até os confins da terra. Eles aceitaram o chamado, aceitaram o Espírito Santo, e aí eles conseguiram pregar esse evangelho de maneira mais clara e com toda a ousadia possível. E aí o que eles viram, né, com Jesus, tipo assim, foi como se a chave caiu, entendeu? A chave caiu. Então, assim, nós temos o Espírito Santo, nós entendemos a missão e agora, com o exemplo que Cristo nos deu, agora a gente vai pregar, entendeu? Então, eu acho que começa pela oração, contato com Deus, leitura da palavra e assim por diante. E eu vejo a questão do seguinte, os milagres que eles viram trouxe um pouquinho de dificuldade para eles imaginar o Jesus morrendo, né? A questão da morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou pessoas. Jesus curou pessoas. Então, quando Jesus fala, ó, eis que eu tenho que morrer, te traz mas peraí, que jeito? Você, né? Você logo. Você que está salvando todo mundo, ressuscitando. Então, isso traz um bloqueio. E hoje, a gente também tem a oportunidade de ver a Cristo, sabe? Em pequenas coisas, sabe? Em milagres, em questão de livramento, sabe? Eu já tive livramento na minha vida, né? De acidentes, tudo tal. Então, se a gente parar para pensar mesmo, você vai conseguir ver hoje os milagres de Jesus na tua vida. Você entendeu? Só que o que o mundo faz? Faz você ficar numa correria tão grande, né, que você não tira esse tempo para parar, para ver, opa, o que Deus me abençoou hoje, sabe? Hoje eu acordei, podia não ter acordado, e Deus me deu essa bênção de estar acordado. Então, a questão de ver os milagres de Deus, até hoje a gente vê, sabe? E essa questão de duvidar, né, de ter essa dificuldade de entender muitas vezes a vontade de Deus, não é só dos discípulos, né? No Antigo Testamento a gente também vê, né? No povo de Israel, Deus vai lá, faz um milagre, passa uns dias, murmuram. Deus vem, faz outro milagre, passa mais uns dias, murmuram, esquecem. E acabam criando essa rotina. Então nós temos que tomar esse cuidado também, né? Que Jesus, ele tem um plano. Só que a gente também tem que ter um tempo para entender esse plano de Deus na nossa vida. E, Lucas, uma coisa que eu acho interessante nessa caminhada espiritual é que a questão é a seguinte, não é você estar todo o tempo uma fé inabelável, coisa fora do comum, mas a constância é que faz a diferença. Por mais que você não esteja nos seus dias de glórias espirituais, mas você está constante. Senhor, hoje eu não estou bem, minha fé está fraca, mas me ajude. Como o pai daquele menino, né, falou o seguinte, eu creio, mas, como diz, ele falou... Já tentaram, já correram ajude, atrás. Ele fala assim, olha... Na história ele fala, os teus discípulos tentaram, não deu certo, Isso. mas se o senhor se o senhor pode, faça alguma coisa. Tipo assim, se o senhor pode, faz, mas se não puder também, fazer o quê? Olha aqui, ele falou o seguinte, ajuda-me na minha falta de fé. Entendeu? E aí Jesus curou o menino, né? Então ele falou assim, ajuda-me na falta de fé. Então, assim, não deixa de estar na constância, porque é a constância que vai fazer você não abandonar a cruz de Cristo. E vai fortalecer a tua fé. Então, todos os dias. Falar que todos os dias a gente está 100%, nós estamos 100%. Mas todos os dias, se formos a Deus, Ele estará de prontidão a nos ajudar
a aumentar a nossa fé. Talvez né? essa seja a nossa cruz, né? Sim, Aquela cruz que nós acabamos de ler, sim. essa seja a nossa dificuldade, né? E aí, por isso que ele fala, ó, cada um vai ter que pegar a sua cruz e trazer até mim. São essas dificuldades. Porque não tem como deixar, né? É ter eternidade. Então não tem como você falar assim, vou deixar a cruz e vou sozinho. Não tem como, né? Se a gente aceitou esse chamado, é até a eternidade, até Jesus voltar. É com a cruz e vai estar pesado. Né? E falar que a cruz é fácil de carregar, não é. Então é todos os dias. E o interessante é que ela é uma cruz individual, né? Cada um tem a sua, cada um tem suas dificuldades. Sim. Então, se a gente pensar, né? Isso era um problema que os discípulos não tinham. Eles viram os milagres, eles viram a transfiguração, então eles não tinham dúvida nenhuma em aceitar que Jesus era Cristo. Mas eles tinham outros problemas. A gente talvez não tenha, às vezes, a mesma fé, porque, como o Lúcio falou, né? A gente tem milagres na nossa vida, mas às vezes não dá tanto valor. Tem um pouco mais de dificuldade para enxergar. Mas a gente tem fé. Porque a gente vê as coisas na Bíblia, a gente lê as histórias, a gente conhece nos informativos, todas essas coisas. Então cada um com a sua cruz, cada um com as suas dificuldades. Verdade. O importante é que Deus está aí para ajudar todo mundo. Amém. E eu queria terminar com vocês, então, nos últimos versículos aqui, rapidamente, porque ainda tem, assim, a gente podia ficar aqui mais algumas horas, mas sei que vocês têm horário e também se o vídeo ficar muito extenso, não fica muito legal. Mas este trecho preciosíssimo, que está a partir do versículo 33 até o versículo 40, especialmente aqui para a gente finalizar até o 37, em que o título, né, diz o maior do reino dos céus. Para mim, Jesus tem uma coisa muito legal, que é pegar uma criança, né? Ele mostrou ali que, olha, vocês estão achando que vocês sabem muito, são muito inteligentes, mas o maior do reino do céu é essa criança. Quando a gente olha com olhos humanos, olha, a criança ela é indefesa, ela é incapaz, ela não fala direito, ela não tem conhecimento, ela não é forte, ela é às vezes mais suscetível a certo tipo de doenças e coisas assim. E aí eu queria saber de vocês, para a gente finalizar, por que uma criança? Jesus estava falando literalmente? Jesus estava ensinando através de mais uma parábola? O que ele estava fazendo? Por que uma criança? Essa criança, ela está relacionada, como fala a lição menciona, ao próprio Deus, né? E aqui ele fala o seguinte, Cristo ensinou que se recebemos a criança, nós o recebemos, e se o recebemos, recebemos o Pai. Então, a criança ela estava relacionada com o próprio Deus, né? E a lição para os discípulos, né, é que o menor seria o maior no reino dos céus, né? E eu vejo a questão também da pureza, né? E quando eu vejo a questão da lição, naquela época as crianças não eram nem... Geralmente, quando tinha criança, não era nem... Até um tempo atrás tinha isso. A criança ficava separada dois de adultos lado. estivessem conversando, não podia nem chegar perto. As crianças né? não eram nem contadas, né? Se Não, for ver na naquela multiplicação, elas não foram contadas também. Então, a questão quando Jesus pega a criança, ele está querendo dizer na questão do seguinte, na humildade, na simplicidade da criança. Né? Porque, querendo ou não, Jesus fala assim, ó, eu vou ser crucificado. E eles ainda estão discutindo quem vai sentar do lado direito, do lado esquerdo, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, como é que vai ficar, sabe? Fora da caixinha. Então, quando Jesus ele chama essa criança, ele fala, ó, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais... menos orgulhoso. É humilde mesmo, não tem pra onde Humilde. ir, não tem outra palavra. Ele fala assim que o maior tem que ser servo, né? Será que somos servidores, né? A esse ponto de tipo assim, aquele que lidera é o que tem que servir mais, é o que tem que se doar mais, né? E a gente tem que ajudar os mais oprimidos, né? Fala das viúvas, dos órfãos, né? É isso. Então é isso. É isso. Bom, infelizmente nós temos que acabar por aqui. Eu espero que você que tenha nos escutado em casa tenha tido um bom momento, assim como nós tivemos aqui também. Existem outras lições para tirar, mas isso aí você tira aí na sua igreja, né? Espero que no seu estudo. E tem muito conteúdo ainda aí para a gente analisar, que isso vai ficar
os momentos da igreja. Aqui é só uma recapitulação, né? Para a gente poder finalizar então, Lúcia, você pode fazer uma oração para a gente se despedir? Bondoso Pai, que habita nos altures dos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E também estamos aqui, Pai, para nos colocar nas Tuas mãos e lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa nos dar mais entendimento, ó Pai. Nós sabemos que como ser humano nós somos falhos e necessitamos de Ti, ó Pai. Por isso que eu lhe peço que o Senhor venha pôr em nós o coração de uma criança, ó Pai. Amém. Mais humilde, mais simples, e que nós possamos, Pai, estar entregue a Ti verdadeiramente todos os dias. Por isso que eu lhe peço que o Senhor possa estar com cada um que está assistindo e que o Senhor possa estar os abençoando e mostrando o Teu amor, ó Pai. É o que lhe pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 E semana que vem, esperamos você aqui novamente para vermos a segunda parte desta lição, Ensinando Discípulos. Que Deus nos abençoe e que nosso nome possa continuar escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau.